Bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos à nossa terceira aula do nosso desafio 31 dias de Provérbios. Hoje, Provérbios 3. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Conseguiram fazer a tarefa de ontem? Por enquanto tá leve, tá? Por enquanto tá light. A gente vai apertando mais no decorrer dos dias. E agora, no começo, a gente entende que muita gente vai estar participando e eu quero ver final de semana, na hora que entrar sábado, domingo, as pessoas vão conseguir dar sequência. Porque começar é fácil, né? A gente começa muitas coisas na vida da gente e às vezes a gente não tem determinação para ir até o final. Por isso que eu coloquei como desafio de 31 dias de Provérbios. Por quê? Eu sei que só os fortes, só os imparáveis vão chegar lá no final. E claro, cada um tem suas prioridades, seus objetivos, né? E a gente vai seguindo aqui nesse desafio até eu vou estar com vocês aqui até o final. E eu espero que vocês possam colher muitos frutos aí também até o final desse desafio. Eu acredito que vocês já devem estar colhendo já alguma coisa já de início, né? Então, por isso que a gente vai hoje para o nosso terceiro dia desse desafio. Se vocês quiserem compartilhar alguma coisa enquanto o pessoal está entrando, senão a gente já vai para a nossa aula, então. O terceiro capítulo de Provérbios, a gente vai falar como tema principal a confiança e os caminhos da sabedoria. Então, a gente falou um pouco sobre a sabedoria, né? E agora, esse capítulo aqui, ele vai trazer um pouco aqui sobre a questão de confiar e também sobre os caminhos que levam à sabedoria. Até o capítulo de número 8 mais ou menos, a gente vai falar bastante sobre a sabedoria. E lá pelo capítulo 7 pelo capítulo 8 eu vou revelar muitas coisas que talvez vocês não ouviram sobre a questão da sabedoria, tá? Mas calma aí, vamos por partes. A gente vai começar aqui falando do versículo 1 até o versículo 4 que traz sobre a questão de guardar os mandamentos no coração. Então vamos lá, deixa eu compartilhar aqui com vocês, que daí vocês podem acompanhar também. Olha só, a partir do versículo 1 fala assim, ó: Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as numa tábua, no teu coração, uma tábua, escreve-as na tábua do teu coração e encherás graças e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Então, olha que interessante, né? Essa parte fala, né, sobre guardar os mandamentos no coração. E esse guardar os mandamentos no coração é um convite para uma vida próspera e uma vida de paz. Muitas vezes a gente está buscando prosperidade, muitas vezes a gente está buscando paz e tal. E aqui o provérbio está revelando um segredo. Você quer paz? Você quer prosperidade? Tem uma condição aqui: guardar os mandamentos no seu coração. Está te fazendo um convite. Está te falando que o amor e a fidelidade, elas devem ser como joias preciosas e constantemente visíveis em nossas ações. Essa é a grande diferença, porque não é só de palavras. Nós precisamos mostrar em atitudes. Não adianta você falar para mim, eu mudei. Ok, você falar que mudou é uma coisa. Você demonstrar que mudou é uma coisa totalmente diferente. Porque é igual aquele ditado, né? Falar até papagaio fala. Falar é fácil. Agora, no dia a dia, demonstrar com atitude que você se arrependeu, demonstrar com atitudes que realmente você mudou, essa é a grande diferença. Que você não vai cometer mais aquele erro, que você não vai falhar mais daquela forma, essa é a grande diferença. E quando nós guardamos, como está dizendo aqui, os mandamentos, né? Quando
os princípios de Deus, eles são enraizados, eles são internos, eles realmente foram cravados no nosso coração, eles transformam não apenas o que a gente faz, mas quem nós somos ou quem você é. Por isso que a gente fala sobre a questão da conversão, da mudança de vida. E a conversão é isso mesmo. É uma mudança de rota, uma mudança de direção. É você estar indo por um caminho totalmente errado, um caminho totalmente que desagrada a Deus, e você muda aquela rota. Você faz totalmente o contrário do que você estava fazendo. Então você tem que mudar suas atitudes, você tem que mudar o seu comportamento, você tem que mudar a sua mentalidade, e você tem que começar a ter novas atitudes, né? Você tem que tem que parecer. Então, não adianta você falar, eu cumpro, eu faço isso, eu sou aquilo, mas as suas atitudes não mostram isso. É a mesma coisa que você, dentro de casa, falar para os seus filhos: olha, você não pode mentir, você não pode falar palavrão. Só que você fala. Seus filhos vão olhar para você e vai falar assim: mas peraí, eu não posso falar palavrão. Mas o meu pai fala, minha mãe fala. Talvez não fale na sua frente, mas pelas suas costas vai falar, porque é o que ele ouve. Então, você falar que não pode e você fazer, você está mostrando para o seu filho: olha, você pode sim, você só não pode fazer quando eu estiver olhando. É o que ele entende. Então, por isso que você tem que viver aquilo que você fala. Então, a, tem um ditado que diz que as palavras convencem, né? Mas o exemplo arrasta. Então, é mais ou menos o que está falando aí nesses primeiros versículos de Provérbios. Então, guarda os mandamentos. E esses mandamentos vão fazer com que você transpareça isso, né? Então, quando esses princípios de Deus eles são internos, né? Quando eles realmente é, entram, penetram, quando nós entendemos realmente eles transformam não apenas o que a gente faz, não apenas o nosso comportamento, mas ele começa a mudar. E aí começa a ficar visível. As pessoas começam a olhar e falar: "Ó, tem alguma coisa diferente em você. O que que aconteceu?" E aí você já começa a entender. Lá no versículo 5 e 6 fala sobre confiar totalmente em Deus. Vamos dar uma olhadinha neles? Confiar totalmente em Deus. Fala assim, ó: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Ou seja, né, fala, confia no Senhor de todo o seu coração. É quando ele fala não te estribes, né, não se apoie no seu próprio entendimento. Está falando para você reconhecer o Senhor em todos os teus caminhos e ele vai endireitar a sua vida, né? Quando fala de veredas ali, é vida, é o seu caminho, a sua direção, o seu propósito, aquilo que você está buscando. Então, confiar no Senhor exige que você abandone a sua autossuficiência e que você reconheça a soberania de Deus em todas as áreas da sua vida. E essa é a parte mais difícil, né? Porque muitas vezes a gente entrega o controle para Deus, e aí o que que a gente faz? Quando Deus demora um pouquinho para poder resolver, né? Ou quando Deus não faz no nosso tempo, e na verdade não é no nosso tempo, o que que a gente faz? A gente vai lá e toma o controle de Deus, pega ele de volta e fala: não, deixa que eu resolvo agora. Aí você não consegue resolver, você vai lá: não, Deus, eu te entrego o controle. Aí você vai e você não consegue esperar de novo, você vai lá e pega esse controle de Deus. E aqui, né, esses dois versículos estão falando sobre confiar mesmo. E para confiar, eu preciso abandonar o meu eu, matar o meu eu. E falar assim: não, realmente eu quero que seja feita a vontade de Deus. Mas, né, muitas vezes nós queremos que seja feita a vontade de Deus, desde que a vontade de Deus seja a nossa vontade, né? Essa que é a parte mais interessante. Ah, Deus, seja feita a tua vontade, mas desde que seja a minha vontade. Pô, mas peraí, é o controle de Deus ou é o meu controle? É porque Deus está vendo coisa que eu não estou vendo. Às vezes algumas pessoas se afastam da gente e a gente fica assim: nossa, mas por que Deus que essas pessoas se afastaram? O que que foi que eu fiz? Às vezes Deus está tirando algumas pessoas porque Ele está vendo e ouvindo coisas que você não está vendo e você não está ouvindo. E aí você fica querendo trazer essas pessoas de volta e Deus está falando assim: olha, eu estou te dando um livramento e você está trazendo as coisas de volta para você. Vai dar errado.
Porque a gente quer assumir de novo esse controle. Então, confiar em Deus exige abandonar essa autossuficiência, né? Quem eu sou e realmente ter esse relacionamento com Deus. Porque eu só consigo entender a vontade de Deus, né, quando eu me torno um com Ele, quando eu tenho esse relacionamento. Então, essa confiança aí, ela conduz a gente a um caminho seguro e um caminho direcionado por Deus. E é isso que é viver a vontade de Deus e confiar totalmente em Deus. Eu sei que não é fácil. Ser dependente de Deus nas decisões que nós temos traz essa clareza e essa segurança. Mas não é tão simples assim. Mas confiar nele, principalmente em momento de incerteza, é que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Porque daí mostra que realmente Deus, ele sabe o que é melhor para a gente. Então a gente precisa muitas vezes abandonar isso. Lá no capítulo 7 até o versículo 10 fala sobre honrar a Deus com as suas decisões e também com os seus recursos. Vamos dar uma olhadinha nesses versículos aí? Olha que interessante. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte dos teus ganhos. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Esses versículos falam sobre honrar a Deus nas suas decisões. A verdadeira sabedoria, ela está em temer a Deus e se afastar do mal. Honrar a Deus inclui você reconhecer que tudo o que você tem vem dele e dedicar os seus melhores frutos, os seus melhores esforços para a glória dele. Aliás, se você parar para pensar, você já percebeu que quando você veio ao mundo, você veio sem nada? Você veio sem nada, você veio nu, você veio dependente de outras pessoas. Você dependeu ali do seu pai, você dependeu da sua mãe, você dependeu de alguém que te criou. Você era totalmente dependente. E você já percebeu que criança, ela não sente medo? Criança não entende a maldade do ser humano? Que criança, ela não sabe o que é certo e o que é errado? Mas por que que quando a gente nasce, a gente já não nasce com essa sabedoria? Por que que quando a gente nasce, a gente já não nasce com esse discernimento do que é certo, o que é errado? Por que que quando a gente nasce, a gente já não tem essa noção do perigo, né, do medo para a gente poder se proteger? Porque quando você nasce, você vem direto da fonte, você está conectado direto na fonte, você está conectado direto no Pai. Então lá você não precisa se preocupar, porque tudo o que você precisa é o suficiente vindo do Criador. E eu não sei se vocês já viram isso, mas antigamente a gente pensava que o primeiro espermatozoide que chegava era o que ia nascer, né? A gente falava até, inclusive, que você foi campeão, você foi vencedor, porque você chegou primeiro, né? Você foi o primeiro a chegar lá no óvulo. E, na verdade, hoje entende-se que não é o primeiro, mas o óvulo, ele faz uma seleção natural. O óvulo da mulher escolhe qual semente ela quer ou quais, né? Que às vezes vem mais que um. Mas é o óvulo. O óvulo, de todos os que chegarem ali, o óvulo vai olhar e vai falar assim: esse aqui, ó, esse eu permito que entre. E daí causa a fecundação. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas é incrível. E a Bíblia fala que Deus já nos escolheu desde o ventre da nossa mão, da nossa mãe. Essa seleção aconteceu ali, ó. Deus falou assim: esse aqui, e é você que está hoje aqui, que Deus chamou, que Deus escolheu, que Deus trouxe ao mundo porque ele tem uma missão, tem um propósito para você. E aí tem algo mais incrível ainda. A ciência hoje consegue explicar, ou melhor, ela não consegue explicar essa parte, mas ela já conseguiu ver, né, que quando o espermatozoide ele consegue fecundar o óvulo, quando ele é escolhido, quando o óvulo permite que ele entra, existe um flash de luz. Não sei se vocês já viram isso, mas acontece um flash de luz. Ou seja, a vida começa ali, nessa escolha,
nessa aprovação. E olha só, às vezes a gente deixa de buscar esse relacionamento com Deus. E a verdadeira sabedoria está nesse temor, em afastar-se do mal, reconhecer, né, que tudo que nós temos vem dele, que ele nos deu. E se você perder tudo que você tem agora de bens materiais, mas você continuar confiando em Deus, e aí a gente vê o exemplo lá de Jó. Deus permitiu que Jó perdesse tudo, inclusive seus filhos. Ele passa por um período e Deus fala assim: não, agora eu vou te recompensar. E Jó consegue em dobro tudo que ele tinha de bens materiais. Jó ficou mais rico ainda do que ele já era, mesmo tendo perdido tudo. Então, a confiança em Deus, ela é mais importante do que o carro que você tem, do que a casa que você tem, do que a riqueza que você acumula, do que qualquer coisa que você tenha conquistado até agora. E se você perder tudo isso, Deus ele pode te dar em dobro ainda, desde que você continue confiando nele, desde que você continue honrando ele. Então, praticar a generosidade como gratidão atrai bênçãos divinas e fortalece a sua fé. Ali nos últimos versículos, né, ele fala: honre o Senhor com os seus recursos, com os seus bens, né, e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Então, assim, às vezes você vai na igreja, você escuta falar sobre dízimo, sobre oferta, e a gente não vai entrar nessa questão, mas aqui próprio Provérbios, Salomão falando isso há quase 3.000 anos atrás, né, cerca de 900 anos antes de Cristo, Salomão estava falando, olha, honra a Deus com os seus bens, com as suas ofertas, com as suas primícias. E Deus não vai ficar devendo para você, tá? Essa parte da generosidade, se você for estudar, se você for conversar com milionários, você vai ver que muitos milionários, não estou falando todos, mas muitos milionários, mesmo que eles não estejam participando de alguma igreja, que eles não tirem o seu dízimo ali, eles tiram 10% do que eles ganham para generosidade, para doação, para instituição de caridade, para eventos. Você pode ver que a maioria faz isso. Eu conheço, eu converso com muitas pessoas e eles não participam, não dizimam numa igreja, mas eles tiram 10% do que eles fazem para doação, para instituição de caridade. Fazem isso, muitos fazem isso. E se você for ver aí, a maioria dos milionários, eles são filantropos, que fala, né? Eles têm uma parte da renda deles destinada à instituição de caridade. Por que que você acha que esses caras que têm muito dinheiro fazem isso? E aí você recebe lá R$ 1.500 por mês e você não consegue tirar R$ 150 para doação. E aí eu não estou falando, você pode doar lá na igreja que você participa e é válido, é legítimo, a Bíblia respalda sobre isso, mas eu sou contra dízimo porque problema seu, mas por que que você não tira esse 10%? Se você não quer fazer a doação lá na igreja, por que que você não escolhe um outro meio de você destinar isso? Porque não é sobre o local onde você vai doar, é sobre a generosidade. É sobre você tirar isso de você e entender que isso, o que você tem, o que você ganha não é seu, mas você contribui com alguma coisa para melhorar a vida de alguém. Eu prefiro, eu prefiro fazer isso na instituição que eu participo, porque a instituição que eu participo tem vários projetos, a instituição que eu participo tem várias coisas que fazem para poder ajudar as pessoas e ela precisa se manter de alguma forma. Eu, né, decidi fazer isso. Mas você pode fazer da forma que você achar melhor. Aqui, Salomão está instruindo sobre isso. Honrar o seu Deus. E honrar não significa que você tem que ter um local específico, mas você tem que abrir mão daquilo que você sabe que não veio pela sua força, porque você é o cara, porque você é isso, porque você é aquilo. Mas é uma forma de você retribuir e você ajudar mais pessoas com aquilo que você faz. Então, essa parte de honrar é uma parte muito individual, muito particular, e eu sugiro que você reflita sobre isso e que você fale com Deus para que ele possa te direcionar nisso. Se você tem esse conflito ali em relação a dízimo, a oferta, fala com Deus, peça para ele te direcionar naquilo que você precisa. Você vai ver que vai fazer uma diferença muito grande, né? A gente pode conversar sobre esse assunto depois, não quero entrar muito nisso, tá bom? Vamos lá para os outros versículos. 11 e 12 fala sobre o coração de Deus. Vamos ler ali para a gente entender um pouquinho melhor. Fala assim, ó. Filho meu, não rejeites
a correção do Senhor. Não te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele que ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, nesses dois versículos, vem a correção divina. E a correção divina é uma demonstração de amor. Deus nos disciplina para nos moldar e para nos alinhar ao seu propósito. Então, encare as dificuldades que você enfrenta como oportunidades de crescimento, sabendo que Deus trabalha em seu caráter. Então, você não é especial porque você enfrenta desafio. Você não é especial porque é, Deus permitiu uma aprovação. Você não é especial porque coisas difíceis estão acontecendo na sua vida. Não, todo mundo passa por coisas difíceis. Talvez você ache que a situação que você está enfrentando seja maior do que a da outra pessoa. Mas não é bem assim. A outra pessoa está enfrentando um desafio tão grande quanto o seu. Talvez para você não pareça tão grande porque você já passou por coisas piores, maiores, ou até mesmo por aquilo que a pessoa está passando. Ela ainda não passou. O momento dela. Então, cada desafio é uma oportunidade de crescimento. Cada desafio é uma oportunidade de ser provado e de ser aprovado, porque quando você vence o desafio, você sai mais forte. Quando você vence o desafio, você tem mais experiência. Você está preparado para coisas maiores e melhores na sua vida. Então, Deus ele vai estar com você sempre. O versículo 13 até o 18, ele fala sobre a sabedoria como a árvore da vida. Vamos ler aqui para a gente entender um pouquinho melhor. Fala assim, ó. Bem-aventurado o homem que se acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento, porque é melhor a sua mercadoria do que os artigos de prata. Melhor é o seu lucro que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubis, e tudo o que mais possa desejar não se pode comparar a ela. Vida longa de dias está na sua mão direita e na esquerda, riquezas e honras. Os seus caminhos são caminhos de delícia e toda as suas veredas e de paz. Olha só, esses versículos, tem o 18 ainda ali, que fala assim, ó. Deixa eu ir lá no 18 para a gente não se perder. É árvore de vida, é árvore de vida para os que dela tomam, e são bem-aventurados todos os que a retêm. Então, esses versículos aqui, eles falam que a sabedoria, ela é descrita como um bem supremo, superior a qualquer riqueza material, superior ao ouro, superior à prata, superior a pedras preciosas. Vocês vão ver mais para frente aí falando sobre isso também. Então, a sabedoria não apenas enriquece, mas ela traz paz, ela traz uma vida plena. Então, a gente precisa muitas vezes mudar o foco. Às vezes a gente está buscando riqueza, mas o foco precisa ser a sabedoria, porque a sabedoria ela vai trazer a riqueza. Então, eu preciso valorizar a sabedoria, eu preciso pedir a sabedoria, porque a sabedoria ela está acima de qualquer ganho material. Ela é um presente de Deus, é um presente eterno. E Deus vai disponibilizar para você enquanto ele achar que é suficiente. Enquanto ele achar que você está usando ela para o bem. E a sabedoria, olha só, a sabedoria, ela não vem para benefício próprio, tá? Se você pedir sabedoria para Deus, ele não vai te dar sabedoria para benefício próprio. Se você pegar a história de Salomão, você vai ver que Salomão, enquanto ele esteve usando a sabedoria em prol do reino de Deus, em prol do povo de Deus, a sabedoria permanecia com ele, tá? Se você for ver toda essa história aí, você vai ver que no final da vida ele já não tinha mais essa sabedoria. Ele escreve depois Eclesiastes, você pode ver que ele está mais maduro, que ele tem uma outra visão. Quando ele escreve Cantares lá, ele está apaixonado, perdidamente apaixonado. E aí você sabe que Salomão teve 700 esposas, 300 concubinas, né? Salomão foi se perdendo ao longo do caminho, tá? E a sabedoria, se você for ver a história dele, você vai ver que ele não morreu com a sabedoria. Em algum momento, Deus tirou essa sabedoria dele, porque ele começou a usar para benefício próprio. Ele abençoou o povo quando devia,
mas ele não tirou o fardo do povo. Ele continuou mantendo seu status. Vamos lá para o versículo 19 até o 26. Fala assim, ó. O Senhor, com sabedoria, fundou a terra. Com entendimento, preparou os céus. Pelo seu conhecimento, se fenderam os abismos, e as nuvens destilam o orvalho. Filho meu, não se apartem essas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e adorno para o teu pescoço. Então andarás confiante pelo teu caminho, e o teu pé não tropeçará. Quando te deitares, não temerás. Ao contrário, o teu sono será suave ao te deitares. Não temas o pavor repentino, nem a investida dos perversos quando vier. Versículo 26. Porque o Senhor será a tua esperança, guardará os teus pés de serem capturados. Não deixes de fazer bem a quem o merece, estando em tuas mãos a capacidade de fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, que te darei. Se já o tem contigo. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois que habita contigo confiadamente. Esses versículos aqui, eles falam que a sabedoria, né? Ela é fundada na criação de Deus e confiar nele elimina o medo e traz a verdadeira segurança. Então, meditar na sabedoria de Deus fortalece a confiança e a sua provisão e também a sua proteção. Eu acabei lendo até o 29, né? Do 27 até o 35 fala sobre o relacionamento justo e o caminho dos justos. Olha só. Aqui nós lemos, né? Não deixes de fazer bem a quem merece, estando em tuas mãos a capacidade de fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volte amanhã, que te darei, né? Não sejas, não seja, não, se já os tem contigo. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois que habita contigo confiadamente. Não contendas com alguém sem causa, e não, se não te fez mal nenhum mal. Não tenhas invejas do homem violento, nem escolhas nenhum dos seus caminhos, porque o perverso é abominável ao Senhor, mas com os sinceros ele tem intimidade. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação do justo a abençoará. Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graças aos mansos. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si vergonha. Aqui, o, o autor, ele nos ensina princípios de bondade, princípios de justiça, princípios de humildade nos nossos relacionamentos. E fala sobre fazer o bem e evitar o engano, não invejar o mal. Tudo isso são características de quem anda com Deus. Lá no Novo Testamento, você vai ver sobre os frutos do Espírito, que vai falar sobre tudo isso que a gente está falando aqui, sobre a bondade, sobre a justiça, sobre a humildade, sobre fazer o bem ao próximo. Então, a bondade é um reflexo do caráter de Deus. Se Deus é bom, nós temos que ser bom. E deve ser evidenciado em todas as nossas intenções. Deve ser visível isso. O caráter de bondade. Nós temos que ser bons. Você não precisa ser bonzinho, tá? Tem uma diferença entre você ser bom e você ser aquele bonzinho, aquele que aceita tudo, aquele que as pessoas fazem, como dizem, né, de gato e sapato, né? Fazem o que quer com você. Não, ser bonzinho não significa você ser bom. Você aceitar tudo que os outros falam. Você tem que saber falar não também. E não tá fora do caráter de ser bom. Você tem que entender o que é
prejudicial a você, o que que é tóxico, né? E quando você pode fazer o bem, você faça sim. Sempre que possível, sempre que você puder ajudar as pessoas, ajude. Sempre que você puder compartilhar com as pessoas, compartilhe. Mas não deixe as pessoas manipularem você e fazer com que você faça o que elas querem. Isso não significa ser bonzinho. Você deixar as suas vontades para fazer a vontade do outro. Deixar de fazer aquilo que é importante para você, que precisa ser feito para fazer a vontade do outro porque o outro quer, a não ser que seja extremamente necessário. Então, esses versículos aqui, eles tratam de vários pontos, né, como a gente viu hoje, tanto desse relacionamento com Deus, como relacionamento com as pessoas também, de ser, de fazer, de se doar também, no sentido de compartilhar, né, no sentido de ajudar as outras pessoas mesmo, assim como Deus tem ajudado a gente. Então, o principal ponto desse capítulo 3 é que Deus, ele nos ajuda, ele nos abençoa, ele quer um relacionamento com a gente e que a gente possa compartilhar isso também com as pessoas. Assim como Deus é bom com a gente, nós precisamos ser bons com as outras pessoas também. É isso, o capítulo 2 fala sobre o discernimento. Exatamente. E aí eu já quero deixar alguns desafios pessoais aqui, né? Algumas reflexões para vocês, que é escrever uma área em que você precisa confiar em Deus. Esse é um desafio para você aí. Reflita aí, escreve depois uma área que você precisa confiar mais em Deus. De repente você está tomando esse controle de Deus. Segundo, determine como você pode honrar a Deus com os seus recursos ou até mesmo com os seus talentos. Talvez você já faça isso, tá? Mas reflita sobre isso. Talvez você não esteja fazendo, não esteja honrando Deus com os seus recursos ou até mesmo com o seu talento. O que que você pode fazer? Como que você pode mudar? Escolha uma pessoa para você abençoar nessa semana, demonstrando a sua bondade e também o seu amor. E aí eu quero deixar uma tarefa para você aqui, que é identificar um relacionamento ou uma situação em que você pode aplicar um dos princípios aprendidos aqui. Na verdade, assim, essa, esse terceiro ponto aqui, que é escolher uma pessoa para você abençoar, você já vai estar cumprindo esse desafio aqui, tá? Os dois vão ser um só. Então, escolher uma pessoa para você abençoar nessa semana, demonstrando a sua bondade e o seu amor. Aí, o que você vai fazer para demonstrar isso, para abençoar, para fazer, aí eu não sei. Aí você e Deus aí vão decidir o que que você pode fazer. Então, não é uma tarefa para amanhã, mas é uma tarefa para você fazer ainda durante essa semana, né? Na verdade, hoje é sexta-feira, então dá para você escolher aí o dia que você quer fazer. Dúvidas, perguntas? Algo que vocês queiram acrescentar? Quietinho vocês. Que sonho de sala de aula, né, Patrícia? Alunos comportados assim. Mas aí gera uma dúvida, né? Será que realmente entenderam? Essa sempre é a minha dúvida. Essa é sempre a minha dúvida. Será que eu sou bom demais para explicar que todo mundo entendeu, que não tem dúvida nenhuma? Pois é. Tá, o capítulo 3 requer de nós uma decisão. Qual é a decisão? Qual? Qual decisão? São, são são decisões pessoais, né? Mas ele fala bastante ali sobre a parte do confiar em Deus, nesse Hum, relacionamento com Deus. É é uma a primeira decisão. coisa. Esse relacionamento é uma decisão. Deus, ele está disponível. E o que que essa palavra decisão quer dizer? Então, ó, Deus, ele está disponível. Ele está ali. A decisão é o ato de me aproximar, de querer me relacionar com ele. Eu falei um pouquinho ontem sobre a parte da Bíblia se revelar a partir do momento que a gente está buscando. Deus, ele vai se revelando para a gente conforme a gente vai se aproximando. Então, quanto mais perto de Deus, mais fácil ouvir a voz de Deus, mais fácil entender a intenção de Deus, mais fácil entender o direcionamento de Deus sobre a minha vida e mais fácil dar revelação
das promessas e do propósito dele, que é uma coisa que às vezes a gente não consegue entender por causa do distanciamento. Isso Tá. acontece. Então vamos pensar assim, ó. Na etimologia da palavra decisão, ela quer dizer cortar fora. Hum, Então eu corto fora toda distração, tudo aquilo que me afasta de Deus. E eu decido, como diz ali no versículo 5, confiar no Senhor de todo o meu coração. olha aí, interessante. Cortar, né? A etimologia Uhum. traz algo forte, né? E para andar com Deus, para se aproximar de Deus, eu preciso abrir mão de muitas coisas, principalmente do que eu acho. Então, uma decisão, eu tenho uma atitude incisa ali. Eu corto fora e acabou, não tem conversa. E eu decido Essa é a parte confiar. mais difícil, né? É por isso que a história que eu falei do controle. Então, eu entrego o controle para Deus. Aí Deus não está agindo da forma que eu quero, o que que eu faço? Não, Deus, daqui. Eu vou resolver Hum. isso daqui. Aí eu vou lá e vejo que não é do jeito que eu estava imaginando. Eu vou, ô Deus, toma aqui, não está nas suas mãos. Daqui a pouco eu vou